Olá, tudo bem? Meu nome é Bia. Hoje vamos conversar sobre O Morro dos Ventos Uivantes, o único romance de Emily Brontë, que faleceu aos 30 anos de idade. A obra não foi devidamente apreciada na época do seu lançamento, em 1847, e recebeu muitas críticas. Brutal, cruel e desagradável são só algumas delas. E, querendo ou não, gostando ou não, ninguém pode afirmar que não é uma obra impactante. Bom, além da atmosfera controversa, chama atenção o fato de uma mesma família ter 3 escritoras de grande sucesso. Sim, além de Emily, suas irmãs Anne e Charlotte tiveram grande relevância literária. Quer saber um pouquinho mais desse livro e também dessa família? Então, fique até o fim do vídeo. Bom, antes de continuar, eu queria pedir para que você se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. É algo simples e rápido, mas ajuda a espalhar esse conteúdo. Mas vamos ao livro. A história começa quando o Sr. Lockwood aluga a Granja dos Tordos, em Yorkshire, para passar alguns meses. Essa granja ela pertence ao Sr. Heathcliff, que mora em outro casarão na mesma propriedade. Esse casarão, por sua vez, é chamado de O Morro dos Ventos Uivantes. Bom, é importante ressaltar que são 2 casas senhoriais diferentes da mesma propriedade. Um belo dia, sem ser convidado, Lockwood decide aparecer na mansão de Heathcliff, intrigado pelo comportamento e pela aparência ali do dono do local. Lá ele é tratado extremamente mal pelo empregado, que é um senhor chamado Joseph, e percebe que não existe harmonia nenhuma entre os moradores da casa. Pelo contrário, eles parecem mais odiar uns aos outros. Uma moça bonita, um jovem chamado Hareton e Zillah, a empregada, formam um grupo que vive ali. E além desse ambiente disfuncional, todos eles fazem questão de deixar claro que não desejam a presença do Sr. Lockwood, o que o deixa ainda mais intrigado. Uma tempestade faz com que ele precise passar a noite na casa, que não está preparada para receber nenhum hóspede. Zillah, a empregada, fica com dó e o leva até o andar de cima, dá a chave ali para ele de um quarto, mas pede segredo, pois Heathcliff não poderia ficar sabendo que ele dormiu ali. No quarto, Lockwood vê diversos escritos na parede com o nome Catherine. Ele encontra também alguns livros que têm anotações nas bordas, em especial uma Bíblia. E na Bíblia ele começa a ler aquelas anotações que supostamente são dessa moça. Lockwood demora muito para pegar no sono e quando ele finalmente consegue, tem um pesadelo e acaba gritando. Seu grito acorda Heathcliff. E ele fica com medo ali, de acordar o dono da casa, porque ele estava no quarto que sabia que não deveria estar. Mas quando Heathcliff entra, a sua feição muda e ao invés de gritar e brigar, ele fica aéreo. E assim, quando os primeiros raios de sol aparecem, Lockwood decide ir embora, independente do tempo, independente do que aconteça, ele não quer passar nem mais um minuto ali. E essa caminhada extensa na neve faz com que ele caia doente. Nelly, uma solista empregada da Granja dos Tordos, que trabalha e mora ali, acaba cuidando dele e nessas conversas que ele tem com a senhora, perto de uma lareira, ela conta toda a história da família Earnshaw, que fundou o Morro dos Ventos Uivantes. Então é por meio das conversas do inquilino com a senhora que descobrimos quem é Heathcliff e qual é a sua relação com essa família. Descobrimos que no passado, o patriarca da família Earnshaw foi até Liverpool em uma viagem a negócios e voltou carregando um órfão que ele encontrou na rua. O menino passa a ser chamado de Heathcliff, que é tanto um nome quanto um sobrenome. Mas a extrema atenção que o homem dá a esse garoto acaba enciumando seu filho mais velho, Hindley. Quanto mais ciúme sente, mais maldoso Hindley é, e menos afeição ele recebe do pai, como uma forma de punição. O patriarca, obviamente, fica ao lado de Heathcliff. Em meio a essas relações disfuncionais, o menino acaba recebendo ódio de quase todos os moradores da casa. Já Catherine, a filha, se afeiçoa a ele. Ela tem uma personalidade forte, difícil mesmo, e é bem desobediente. A menina parece ter uma influência absurda nele. E logo ambos começam a criar confusão juntos. Mas o consolo dessa amizade logo encontra um fim. Quando o senhor e a senhora Earnshaw morrem, Hindley volta para casa e assume o comando da família. Como senhor da casa, ele sujeita Heathcliff a diversas humilhações. Ele é obrigado a trabalhos manuais mais difíceis, é totalmente excluído da educação, além de levar castigo físico por qualquer coisa. E esse mesmo cenário se repete durante anos. Quando Hindley precisa lidar com acontecimentos que o levam à depressão e ao alcoolismo, a situação piora ainda mais. Ainda que com essa atmosfera caótica, os Linton, vizinhos que moram na Granja dos Tordos, começam a frequentar a mansão. Isso porque o filho se torna amigo de Catherine. Tanto Edgar, o filho, quanto Isabella, sua irmã, são extremamente gentis e educados, muito diferentes da própria Catherine, que se torna cada dia mais selvagem, já que o seu irmão a deixa largada. Apesar disso, a menina é inteligente o suficiente para saber se portar quando convém a ela. Essa amizade, porém, não pode ser partilhada por Heathcliff, que começa a se isolar da moça. Conforme os anos passam, o sentimento dela em relação a ele e dele também
deixa de ser amizade e se torna amor. Os dois compartilham dessa mesma revolta em relação ao mundo. Porém, um casamento entre eles seria, do ponto de vista social, um declínio, né? O declínio final para a família. Sabendo disso, Catherine se casa com Edgar, o dono, né? O futuro herdeiro da Granja dos Tordos. E como resultado, Heathcliff some da vida dela. Uma noite ele simplesmente pega as coisas dele e vai embora. Anos depois, quando ela aparentemente vive um casamento feliz, ele reaparece. Aspas aqui no casamento feliz, porque Catherine em nenhum momento mudou de personalidade. Ela ainda é uma mulher extremamente difícil, e Edgar e Isabela, que também moram na mesma casa, né, os dois eles têm que se dobrar muitas vezes e ceder a ela para que as coisas ocorram de forma pacífica. Bom, Heathcliff retorna mais velho, mais rico e agora poderoso. E mais que isso, decidido a ser parte da vida de Catherine, custe o que custar. Nessa trajetória, nós leitores acompanhamos atos de extremo egoísmo de ambas as partes. E, mais do que um romance que trata de um amor obsessivo e compulsivo, a história fala da própria degradação humana. Até que ponto se pode chegar por vingança? Sua escrita é muito intrigante, ficamos sempre querendo saber o que vai acontecer a seguir. E a própria construção dos personagens nos faz compartilhar ali de sentimentos muito intensos. Sério, com raras exceções, os personagens despertam o que existe de pior em nós. Heathcliff e Catherine são inesquecíveis. Aliás, na época em que o livro foi lançado, um crítico da Cornhill Magazine disse que Heathcliff é o maior vilão da literatura depois de Iago, do Shakespeare. Ele também afirmou que Mefistófeles, do Goethe, parece um homem com tendências cavalheirescas perto dele. Outro ponto que me chamou a atenção é que, embora diversos personagens caiam nas lábias, caiam nos atos de maldade do Heathcliff, percebemos que o seu prazer com isso é sempre limitado, meio que amarrado. Logo, logo ele desaparece e demanda cada vez mais. Quando é liberado, não só preenche, mas também destrói de dentro para fora. É como se dar liberdade, a própria maldade que existe no coração dele, o destruísse, o matasse, um pouquinho a cada dia. Essa atmosfera dramática que foi para mim, pelo menos, tão interessante, não agradou a todo mundo, e por bastante tempo o livro não foi bem recebido. Para nossa alegria, porém, a obra foi posteriormente apreciada da forma como deveria ser. Mas quem escreveu algo tão intenso e poderoso? Bom, entre os Brontës, eu e minha irmã de que se tem menos informações. Isso porque vivia de forma muito reclusa, ela era muito tímida. Foi a quinta de 6 filhos do reverendo Patrick Brontë e Maria Branwell. Patrick estudou no St. John's College de Cambridge e também se formou bacharel em artes. Ele era considerado um homem culto que amava ler e escrever, compunha poemas e via a educação como algo extremamente importante. Maria, sua esposa, de acordo com as cartas, que se tem da época, também tinha gosto literário e era considerada uma mulher elegante. Bem, depois do casamento dos dois, tendo ficado vaga a curadoria de Hartstead, Patrick aceitou a nomeação. Ali nasceram as primeiras filhas, Maria e Elizabeth. E após quase 5 anos sendo ministro em Hartstead, ele renunciou, aceitando um cargo em Thornton, uma curadoria permanente. Sobre a vida dos Brontës nessa fase, sabemos pouco, a não ser que o estado de saúde da Maria era uma tristeza, o que fazia com que o Sr. Brontë muitas vezes procurasse consolo em atividades literárias. Mas ainda que nesse cenário, a família continuava aumentando. Lá nasceram Charlotte, seguida por Patrick e Anne. Com 6 crianças pequenas que logo poderiam ficar órfãs de mãe, o Sr. Brontë temia pelo futuro, tanto de maneira financeira, como pela saúde da esposa. Haworth tinha ares mais saudáveis, era mais próximo ali da natureza, e a remuneração do cura era um pouco melhor. Mas essa mudança se mostrou pouco eficiente no caso da sua esposa. 18 meses depois da mudança, ela faleceu de qualquer maneira. Ela tinha um câncer. O reverendo Patrick Brontë, que foi responsável pela educação dos filhos após a morte da esposa, tinha com eles uma relação bem próxima. E aqui os biógrafos discordam, é bem interessante, porque além do Charlotte Brontë da Gaskell, que é bem famoso, existe uma biografia do Patrick, mas que envolve ali a família inteira. Aliás, tem bastante informação interessante, porque o Leland, que é o autor da obra, conheceu os membros da família e também um antepassado dele era muito amigo de Patrick. Então tem todas essas questões de conversas pessoais e baseia-se muito em documentos também. Cartas das próprias autoras, Emily, Charlotte, Anne. Então ele desmistifica algumas coisas que tem em outras biografias. Por exemplo, as primeiras edições das biografias, tanto que depois elas retificam isso e é tirado nas posteriores, mas nessas primeiras edições se afirmava que ele era uma pessoa extremamente rígida, que ele era muito frio, que não tinha o amor dos filhos, em certos casos até isso eles chegam a afirmar. E contam casos como, por exemplo, uma vez em que a empregada ela colocou botas ali perto da lareira e ele chegando viu aquelas botas e achava que era, enfim, muita vaidade para os filhos, ele tacava as botas no fogo, ou que uma vez ele pegou e estraçalhou um vestido da esposa porque achava que ela não deveria usá-lo. E tem esses causos, E é interessante porque
pessoas que trabalharam na casa, né? Por exemplo, Ted e outras pessoas que foram empregadas, disseram que essas histórias eram mentira e que quem contou essas histórias aos biógrafos foi uma moça. Ela tinha sido demitida pelo reverendo Patrick, que tinha raiva dele, então ela inventava essas histórias. E é interessante porque essas outras empregadas que foram consultadas e que ficaram a vida inteira trabalhando para a família, elas contam essa mesma história, só que de outra perspectiva. Então, por exemplo, o das botas, ela diz que é completamente falso, mas a história do vestido, na verdade, ela diz que o Sr. Patrick vivia fazendo brincadeiras porque ele não gostava das mangas do vestido e falando, enfim, meio que zoando a esposa dele em relação a isso. E um dia ele pegou o vestido e cortou as mangas. Nisso ela conta que a esposa deu risada, entregou o vestido a ela e pediu que ela costurasse de volta. Então a gente já vê uma atmosfera muito diferente do que quiseram passar. Eu também acho que tem um quê de preconceito por ele ser um reverendo anglicano. Inclusive, em outras edições desse mesmo livro, para o português, eu já peguei comentários de prefácio como: elas passaram dificuldades em casa pela vida extremamente tediosa da religião puritana. Então, coisas desse tipo, assim, que não acrescentam em nada, e, na verdade, criam uma imagem que não é real e não existiu. Se, de fato, ele fosse essa pessoa tão absurdamente rígida e que, de acordo com a Gaskell, queria que elas aprendessem apenas tarefas domésticas e que o filho aprendesse grego e latim, como elas teriam se tornado algumas das mulheres mais ilustres, né, das mulheres letradas do século XIX. E como elas teriam sido tão bem treinadas, elas escreviam com maestria, desde jovens elas criavam histórias. Na verdade é o oposto, ele queria que elas se educassem, ele queria que elas fossem treinadas, porque isso era algo que ele valorizava na vida dele. Ele escrevia, ele compunha, ele lia muito. Então existia também toda uma preocupação com a formação de uma boa biblioteca para os filhos, ele se preocupava muito com a instrução, tanto que ele manda todas elas para instituições de ensino. Então é engraçado a gente ver esse contraste. Bom, após a morte da esposa, então, né, pai de 5 filhas, o Sr. Brontë sentiu a necessidade de uma presença feminina na casa e alguém também que pudesse ali organizar a rotina, o dia a dia. Assim, no final do ano de 1822, a irmã de Maria, Elizabeth, veio morar com eles. Na administração, ela era auxiliada pela Tabby, que é uma moça que veio trabalhar ali na casa e passou anos a fio com a mesma família, com a família Brontë. Aliás, é ela que inspira a personagem Nellie no Morro dos Ventos Vivantes. Amigos próximos e pessoas do mesmo vilarejo afirmavam que, quando crianças, os Brontë já sabiam falar, discutir sobre Bonaparte, sobre César, tinham conhecimento literário e também entendiam um pouco sobre política. Então eles eram, né, com certeza, crianças um pouquinho à frente da sua época. E o próprio Sr. Brontë dá diversas evidências em cartas de que ele entendia esse poder intelectual que os filhos tinham. Quando se mudou para Haworth, o reverendo descobriu que existia ali uma escola secundária para os filhos de clérigos. Os seus filhos logo se interessaram e começaram a dar aulas na escola bíblica dominical, que estava relacionada a esse colégio. Maria e Elizabeth, as mais velhas, foram as primeiras a estudar lá. Só que em determinado momento, ali em contato com diversas outras crianças, ambas foram acometidas por uma tosse convulsa. Como se recuperaram parcialmente, o pai achou melhor enviá-las para um lugar com ares mais saudáveis. E essa escola era Cowanbridge, um vilarejo não muito longe de onde eles moravam. A instituição foi inaugurada pelo reverendo William Wilson e era ali um projeto pessoal seu, no qual ele investia todo o seu tempo. Charlotte, entretanto, mais tarde escreveria críticas severas à instituição sob o nome de Lowood. Ela iria falar da pobreza nutricional, da má higiene que era feita no local, entre outros pontos. As pessoas elas ficaram indignadas com as condições apresentadas. E a própria Charlotte afirmou que, se soubesse que elas teriam conectado tão facilmente Cowanbridge com a instituição fictícia do livro, ela não teria escrito nada. Isso porque a escola foi denunciada e fechada. De qualquer maneira, em Cowanbridge, a saúde de Maria e de Elizabeth piorou rapidamente. O Sr. Brontë foi chamado, e quando chegou ele não sabia de nada e ficou muito chocado com a situação em que as filhas se encontravam. Ele subiu no coche de volta para casa com as filhas praticamente mortas. Maria faleceu 15 dias após a sua chegada, mesmo com todos os cuidados ali que foram dispensados às pressas, e Elizabeth morreu alguns meses depois da mesma doença, tuberculose. Possivelmente a morte prematura não era algo tão incomum na época, porque ainda assim o reverendo decidiu enviar Charlotte e Emily para essa mesma escola, porque acredita que a instrução delas é muito importante. Elas se formam ali e voltam para casa, onde todos convivem juntos por alguns anos. Nesses anos, eles chegam a escrever juntos mais de 22 volumes de contos e outras histórias. Alguns dos seus autores preferidos eram Shakespeare, Milton, Campbell, Goldsmith, entre outros. O reverendo também criou um quarto, um escritório, para que eles pudessem ali escrever em paz. No final de 1830, ficou decidido que Charlotte, a filha mais velha, precisaria de um treinamento mais amplo. Então ela foi enviada para a escola de Roe Head,
que era administrada pela senhorita Wooler. O local era conhecido por suas lendas, em especial a de Robin Hood. E a estadia dela lá fez com que gostasse ainda mais de ler, do mundo literário. Ela conheceu, se aprofundou ainda mais nesse quesito. Branwell, o único filho homem, ele gostava muito da companhia das irmãs, mas quando cresceu, conforme foi chegando à juventude, precisava de uma companhia masculina, que ele buscou de forma exterior à própria família. Inclusive, muitas dessas amizades e influências não foram boas para ele no futuro. Mas enfim, além de escrever, Branwell também gostava de pintar, de desenhar, e o pai viu nisso uma oportunidade para que ele se desenvolvesse. Ele então contrata o Sr. Robinson, que era famoso ali na época, um artista conhecido na região, para dar aulas para Branwell. Mas apesar disso, ele não se desenvolve muito. E aqui Leland, o biógrafo, ele afirma que, na verdade, mesmo que tivesse tido aulas ali mais assíduas, ele provavelmente não seria nada além de um pintor mediano. Ainda assim, Branwell não desistiu e ele acalentava o sonho de ir à Royal Academy, em Londres, pensando que ali poderia encontrar o que não tinha em Haworth. Em Londres, ele acabou conhecendo, entrando em contato com as obras dos mais famosos pintores da época, pintores e desenhistas. E isso fez com que ele desanimasse um pouco. Além de ver as dificuldades de entrar na própria academia, porque existiam testes preliminares, entre outras coisas. E em determinado momento, ele decidiu voltar para casa. Charlotte, então, é convidada pela senhorita Wooler para voltar a Roe Head, agora para dar aulas. Ela vai, então, aceita e é acompanhada de Emily para estudar. Leland chama atenção para as vezes em que as irmãs tentaram arranjar uma forma de se manter sem precisar ali, do auxílio de seu pai. Isso porque ele não tinha ali uma vida extremamente próspera, eles não tinham acesso a muitas coisas e, muito provavelmente, quando ele falecesse, elas ficariam ali sem ter o seu sustento, nenhuma delas era casada. Mas, apesar desse ímpeto, elas também compartilhavam outra coisa, que era a melancolia e a dificuldade de ficar longe de casa. Então, elas tinham muito apego ao local, aos passeios em meio à natureza, à convivência com o pai, com o irmão, entre outros pontos. Isso fez com que, antes de completar a escola, Emily ficasse doente. Ela tinha também muitos enjoos, atribuíam isso à questão nervosa, à melancolia, à saudade de casa na época, não sabemos hoje. Mas ela acabou voltando para Haworth. Assim, em seu lugar, veio a irmã mais nova, Anne, e ela continuou ali estudando. Logo, Emily conseguiu um emprego em uma situação semelhante à de Charlotte em uma escola em Law Hill. Branwell, vendo as irmãs trabalhando e não muito feliz na posição que ele ocupava, de professor assistente, decide dar mais uma chance ao sonho de ser artista. E ele pensa que, se pudesse ter uma instrução ali mais formal, em outra cidade, talvez desse certo. Ele então conversa com o pai e vai a Leeds. Ali ele chega a ter aulas em um estúdio. Ele acaba montando ali também uma casa em que ele trabalha, em que ele faz retratos de pessoas sob encomenda, mas devido à concorrência grande, ali tinha muitos artistas naquela região, ele acaba voltando, o negócio não dá certo. Ele completa então a sua educação e ela começa a pensar também em trabalhar fora, para conseguir o próprio sustento. Ela consegue um emprego em uma família, como preceptora. Muito do que ela vive vai servir de inspiração para o seu livro Agnes Grey. Enfim, durante esse período muitas coisas acontecem. Charlotte consegue um outro emprego, depois ela e sua irmã Emily decidem ir até a Bélgica, porque uma amiga de Charlotte escreve de lá, contando que existem instituições de ensino boas. A ideia delas era abrir uma escola delas mesmas em Haworth. Então, para isso, elas teriam que aprender um pouquinho mais, saber falar outras línguas. Elas têm essa aventura de ir até a Bélgica, estudar e voltar depois para a Inglaterra novamente. A sua tia acaba falecendo também, o que faz com que todos eles se reúnam em Haworth novamente. E um ponto interessante é que nessa fase, quando o Branwell volta de novo ali, ele fracassa de novo na sua tentativa de ser desenhista, ele se volta para a literatura mais como um hobby, porque volta a trabalhar como professor em uma família. E aí acontece algo extremamente inusitado. Ele acaba se apaixonando pela senhora, pela esposa, do patrão dele. Ele ensina os filhos desse casal. E ele acredita que essa mulher corresponde ao amor dele, mas isso é uma ilusão. Então, por meses, ele cria ali, ele acalenta aquele amor e chega um determinado momento em que ele revela isso a ela. E a moça, ela fica receosa de falar e causar uma demissão, mas no fim ela não aguenta e ela conta para o marido, e o marido demite Patrick. E isso é um grande escândalo na região, porque as pessoas ficam sabendo. E, muito possivelmente, nessa época, ele já estava ali envolvido com alcoolismo, que é algo que vai decretar o seu fim mesmo. Alguns biógrafos, aliás, apontam que esse é o pontapé inicial para isso acontecer. Então, ele é demitido, causa esse escândalo, todo mundo fica muito surpreso com isso, e ele não consegue lidar com essa frustração e acaba contando também a história para várias pessoas que dão uma dimensão que ela não teve. Então, eles nunca
se relacionaram, eles nunca tiveram nada, mas de acordo com as fofocas que as pessoas começam a falar, é como se eles tivessem tido um caso, enfim, o negócio toma proporções absurdas. E é nessa fase de declínio de Branwell que Charlotte, Emily e Anne começam a procurar editoras que aceitem publicar suas histórias, sob os pseudônimos de Currer, Alice e Acton Bell. Logo, Morro dos Ventos Uivantes, Agnes Grey e O Professor foram enviados para aprovação, mas só os 2 primeiros passaram. Nesse período de revisão e negociação, Charlotte trabalhava em Jane Eyre. Anne também já tinha começado a escrever A Inclina de Wildfell Hall. Com tudo devidamente acordado, em 1847 Jane Eyre foi publicado, alcançando estrondoso sucesso. Morro dos Ventos Uivantes veio alguns meses depois, seguido de Agnes Grey. Como falamos, a obra foi considerada extremamente controversa, não alcançando o mesmo sucesso dos livros de suas irmãs. A maior parte dos críticos acusava a história de ser incivilizada ou cruel demais. Nas palavras deles, a obra só poderia ter sido escrita por um homem rude, que queria expandir as profundezas do egoísmo. Lembrando aqui do pseudônimo, né? Elas escreviam sob pseudônimos masculinos. Aliás, uma das coisas que fez Charlotte ir a público, né, falar da autoria dos livros, é que alguns editores começaram a confundir as obras. Eles acreditavam que eram todas do mesmo autor. Na verdade, Morro dos Ventos Uivantes, como não foi bem aceito, seria meio que uma obra inicial do mesmo autor de Jane Eyre, que alcançou ali a excelência só com Jane Eyre. E aí ela teve que falar que não, que na verdade ela era autora de Jane Eyre e de O Professor, e as suas irmãs eram autoras dos outros livros. Uma vez conhecida a família, vários fãs começaram a aparecer em Haworth, e essas pessoas geralmente eram recebidas por Branwell. Apesar dele estar ali em um estado deplorável, estar em depressão, ele sabia ele se portar quando queria e ele gostava de receber e conversar com essas pessoas. Em 1848, porém, a sua saúde foi piorando e poucos meses depois também faleceu de tuberculose. 3 meses depois, Emily morreu da mesma doença, seguida por Anne no ano seguinte. Charlotte viveu por mais 6 anos, chegou a se casar e escreveu mais obras, como Shirley e Villette, e fez até mesmo sucesso nos Estados Unidos. Sua certidão de óbito também aponta tuberculose, mas alguns autores afirmam que, na verdade, a morte deriva dos constantes enjoos que ela tinha. Para eles, os vômitos excessivos causaram subnutrição, o que foi se agravando com o tempo até que ela morreu. De qualquer maneira, o Sr. Brontë viveu mais do que todos os seus filhos, o que é bem triste. Ele faleceu só aos 84 anos. Bom, é isso. Eu decidi trazer coisas que eu achei interessantes sobre a família e sobre o livro. Deixe seu comentário aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Aliás, se você quiser que eu fale de outra obra de alguma dessas 3 autoras, também comenta aqui. É isso, e até a próxima!